Resumo do livro: comece pelo porquê. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Porque algumas empresas e pessoas são mais lucrativas, admiradas e mais inovadoras do que as outras. Porque algumas pessoas e empresas despertam uma grande lealdade por parte dos outros. Para Simon Sinek, a resposta está no forte senso de propósito que inspira as empresas e pessoas a darem o melhor de si em favor de uma causa expressiva. Ao porquê. Simon Sinek mostra que as pessoas só se dedicarão de corpo e alma a um serviço, produto, movimento ou ideia se souberem, claramente, qual é o propósito que existe por trás deles. No resumo do livro Comece pelo Porquê, você vai entender como pensam, agem e se comunicam as pessoas que exercem a maior influência, além de um modelo a partir do qual as pessoas podem ser inspiradas. Movimentos podem ser criados e empresas construídas. Manipulação versus inspiração. Praticamente não existe nenhum produto ou serviço que você não possa adquirir de um concorrente de uma determinada empresa por um preço corresponde ou bem menor com qualidades de serviço ou características específicas, idênticas. Se você perguntar para a maioria dos clientes de uma determinada empresa quais são as razões que os faz permanecerem fiéis à marca, a maior parte dirá que isso é devido à qualidade de determinados atributos do produto ou serviço. A maior parte das empresas não sabe explicar o porquê os seus clientes permanecem com elas. Caso as empresas não saibam o porquê seus clientes são seus clientes, sempre existirá uma boa chance de que elas, da mesma forma, não saibam o porquê seus colaboradores são seus colaboradores. A maior parte das empresas toma decisões baseadas em um conjunto falho ou incompleto de suposições a respeito do que alavanca os próprios negócios. Mas existem, porém, apenas duas formas para influenciar o comportamento dos seres humanos: exercer a manipulação ou a inspiração. As manipulações, nesse sentido, não são baseadas em um conceito necessariamente pejorativo, à medida que se trata de uma técnica bastante comum, como por exemplo quando as empresas reduzem os preços, fazem promoções, enviam mensagens baseadas nos desejos dos consumidores, etc. O problema é que as empresas que não sabem o porquê seus clientes continuam sendo seus clientes tendem a usar desproporcionalmente as manipulações, para que consigam obter aquilo que precisam. Só porque funciona não quer dizer que é o certo. Só porque as manipulações funcionam, não quer dizer que elas devem se tornar a norma mais praticada na maior parte das empresas. Uma grande ironia é que os próprios manipuladores também são manipulados pelo sistema que ajudam a criar. A cada manipulação o negócio enfraquece paulatinamente. Um colapso ou, até mesmo, um estrangulamento é o único resultado lógico quando as atividades se baseiam totalmente na manipulação. O mundo de hoje é comandado, em grande parte, pelos comportamentos manipulativos. Mas, felizmente, existe uma alternativa. Clareza do porquê. Tudo precisa começar na clareza. Você precisa saber claramente o porquê você faz o que faz. Se as pessoas decidirem não comprar o que você faz, reflita. O fato de você não saber o porquê faz o que faz e, muito menos, conhecer o seu propósito, não é um nítido impeditivo para que qualquer outra pessoa queira obter o que você oferece. Se um líder empresarial não é capaz de mostrar, com clareza, o porquê sua organização existe, em termos que, necessariamente, vão além dos seus serviços e ou produtos, como ele espera que os colaboradores entendam por que devem trabalhar, as ações que inspiram e motivam começam com a clareza do porquê. O círculo de ouro. Há líderes que, com a intenção de motivar as pessoas, investem na inspiração em detrimento da manipulação. Mesmo que não tenham consciência, eles agem baseados em um padrão que surge naturalmente, denominado de círculo de ouro por Simon Sinek. A inspiração no conceito foi buscada na proporção áurea, uma relação matemática que fascinou arquitetos, artistas, biólogos, músicos, naturalistas e matemáticos desde a antiguidade. Muitos, como Pitágoras e Leonardo da Vinci, consideram que essa proporção ofereceria uma fórmula para que nós conseguíssemos encontrar a exata proporção para tudo o que existe no mundo. Essa ideia sugere que na natureza existe mais ordem do que nós costumamos pensar, como na perfeição geométrica de cada floco de neve ou na exatidão simétrica das folhas. O que mais atrai Simon Sinek nesse conceito é o fato de que ele oferece aplicações práticas em várias áreas, apresentando uma fórmula que gera resultados previsíveis e replicáveis em ocasiões em que o mais comum seria supor resultados aleatórios ou baseados em sorte. O círculo de ouro encontra previsibilidade e ordem nos comportamentos dos seres humanos. Para Sinek, o conceito nos ajuda a compreender as razões pelas quais fazemos o que fazemos, fornecendo evidências convincentes do quanto nós podemos alcançar ao nos lembrarmos de sempre começar perguntando por quê. O círculo de ouro, na verdade, é um simples gráfico, com a forma de um alvo, que indica, do centro para fora, o porquê, o como e o que. Segundo a teoria, todas as pessoas entendem bem o que elas fazem, algumas pessoas sabem como fazem e pouquíssimas sabem bem o porquê fazem. Aquelas pessoas que realmente alcançam o sucesso são aquelas que conhecem claramente os seus porquês e começam seus discursos com eles. Para que você motive e inspire outras pessoas, antes de tudo, você precisa conhecer claramente o seu porquê. Por que você faz o que faz? Quando souber o seu porquê, a sua comunicação deve seguir de dentro para fora. Ou seja, primeiro você explica o porquê você faz o que faz, depois como você faz e por último o que você faz. Esse é o segredo para que você consiga inspirar as pessoas e fazer com que elas tomem atitudes. As pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Guarde esta frase porque ela é a chave para que você consiga inspirar e motivar as pessoas a seguirem as suas ideias e comprarem aquilo que você faz. Comece pelo porquê, como o Golden Circle ajuda a motivar a equipe da sua agência. Descubra como o Golden Circle, um dos conceitos mais populares dos últimos anos, pode te ajudar a inspirar e motivar o time da sua agência. Se você tivesse que escolher alguém para te substituir nas suas funções, quais características você buscaria nessa pessoa? E se, durante a seleção, você se deparasse com um candidato que, no meio da entrevista, tira o sapato por debaixo da mesa e revela uma meia furada?
Acredita que esse pequeno detalhe poderia ser decisivo na identificação de um bom líder que inspira pessoas a agir. Acha que até mesmo a ponto de se tornar um grande presidente de uma das maiores empresas de aviação dos Estados Unidos. Essas foram as perguntas que Howard Putnam, primeiro presidente da Southwest Airlines, levou em consideração. E ele acertou em cheio. Putnam passou metade de um dia com Herb Kelleher, o dono da meia furada, conhecendo melhor enquanto faziam alguns compromissos juntos. Ele identificou em Kelleher um homem inspiracional, apesar de extremamente comum. O fator comum foi e continua sendo um dos principais valores de sua companhia, que tem como característica contratar apenas pessoas que incorporem sua causa de forma genuína. Isso torna muito mais fácil para a empresa fornecer um ótimo serviço. Inclusive, anos depois da contratação de Putnam, foi de Kelleher, como segundo presidente da companhia aérea, a seguinte frase: "Você não contrata as pessoas pelas competências, contrata pela postura." Até este momento você deve estar convicto de que para inspirar é necessário ter as pessoas certas sendo lideradas. Correto? Pois é exatamente o oposto que você verá neste artigo, inspirado no livro Comece pelo Porquê de Simon Sinek, o famoso autor por trás da teoria Golden Circle. Mas afinal, quem é Simon Sinek e o que é o Golden Circle? Imagine um mundo no qual a vasta maioria de nós acorda inspirada, se sente segura ao trabalhar e volta para casa repleta ao final do dia. Essa frase abre o site de Simon Sinek, protagonista de um dos TED Talks mais visualizados dos últimos tempos, o quinto mais procurado no YouTube. Ele é autor de livros como Líderes se servem por último, Encontre seu porquê e, claro, Comece pelo porquê. Um etnógrafo tão apaixonado por pessoas e organizações que encontrou um padrão em como elas agem, pensam e se comunicam, além dos ambientes em que as pessoas operam em suas melhores versões. Ao estudar esses padrões, Sinek chegou à teoria Golden Circle, sistema criado para indicar às pessoas que buscam entender qual modelo que bons líderes podem adotar para fazer pessoas agirem e, consequentemente, alcançarem o sucesso que esperam. Se pensarmos que toda boa comunicação passa por 3 grandes etapas: o que, como e porquê, e as agruparmos em círculos onde o porquê está no centro, seguido pelo como e finalizando com o que, chegamos ao Golden Circle de Sinek. Essa sistemática indica que, sempre que emitimos uma ideia que comunica um objetivo maior, o porquê, quando realmente encorajamos e inspiramos os outros, é exatamente nesse momento que você consegue sair da zona do falar e começa a inspirar. Diferenças entre porquê, como e o que. A teoria Golden Circle afirma que pessoas são motivadas única e exclusivamente pelo porquê, seja ao realizar uma compra ou vender. Começar pelo fator que motiva as pessoas a agirem todos os dias é o que faz um produto ou serviço ter uma percepção de valor cada vez maior. Antes de explicar cada um dos fragmentos do Golden Circle, vou exemplificar sua teoria com a venda do RD Station Market a um possível prospecto da sua agência. Você pode dizer que a plataforma é incrível pela possibilidade de facilitar a geração de layouts e organizá-los, e até demonstrar a criação de segmentações que serão tão importantes na estratégia que pensam em criar para ele. Pode até mesmo demonstrar a facilidade na automação. Independentemente de quais features você descrever, a compra só fará sentido ao cliente depois que você mostrar claramente que por meio do RD Station Market, ele terá a capacidade de solucionar os problemas de sua operação. Como o próprio Sinek diz, as pessoas não compram o que vocês fazem, elas compram porque você o faz. Levando em consideração a situação que criamos com a plataforma RD Station Market, temos os seguintes encaixes. Por quê? Ter um maior controle da operação comercial, diminuindo os gargalos existentes, criando mais oportunidades e facilitando o fluxo de trabalho. Como? Por meio de uma estratégia de inbound market, com geração de layouts recorrentes. O que? Utilizando o RD Station Market. O porquê é apenas uma crença, o como são as ações que empreendemos para realizar essa crença, e o que são os resultados dessas ações. Mas como saber o porquê pode inspirar pessoas a agir? Em 28 de agosto de 1963, 250 mil pessoas de todos os Estados Unidos convergiram para o National Mall, em Washington, D.C., para ouvir Martin Luther King proferir seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho. Os organizadores não tinham enviado 250 mil convites, e na época, não havia sites para conferir a data. Como se conseguiu que 250 mil pessoas aparecessem no dia e na hora certa? Levando em consideração o trecho acima, quantas pessoas você acredita que foram lá pelo Dr. King? 0. Assim como Sinek nos relembra, todas as pessoas que estavam no meio daquela plateia tinham ido para presenciar nada mais, nada menos do que a representação de seus próprios sonhos e ideais nesse discurso. Não foi discutido nenhum plano ou forma de como iriam realizar as ações que levariam aquilo à realidade, mas foi apresentada uma visão. Para motivar pessoas a agir, é extremamente importante que você tenha claro qual o seu sonho. E é exatamente quando sua motivação e inspiração estão alinhadas aos princípios que as pessoas buscam, que você consegue inspirá-las a encontrar a sua voz e transmita essa informação com clareza. Muitas agências acreditam que, para motivar o seu time, precisam estar munidas de uma superestrutura, cheia de jogos para incentivar seus colaboradores e outras coisas legais. Mas não necessariamente o que dá certo para uma agência ou empresa, dará para a sua. Para nunca cair nessa armadilha, Sinek sugere que você se lembre sempre de fazer o teste do AIPO. Nesse teste, imagine que você vai a um jantar e alguém diz que o que falta no menu é um pote lotado de M&M's. Outro diz que você precisa de leite de arroz. Outro, biscoitos Oreo. Outro, AIPO. Você ouve todos os conselhos dessas pessoas bem-sucedidas e o segue. Enquanto está na fila para pagar, quando todos olham em seu carrinho, fica muito difícil de entender exatamente em quem e no que você acredita. Agora pense como ficaria mais fácil realizar essa compra se você soubesse o porquê de estar comprando. Se te dissessem que o seu porquê fosse apenas fazer coisas saudáveis, você escutaria todos os conselhos mas compraria apenas o leite de AIPO, certo? Não é que os outros conselhos não sejam bons, só não são bons para você. Quer fazer o teste do AIPO em sua agência? Pense por um segundo no que te move a levantar da cama todos os dias. Anote.
Depois de feito isso, identifique qual o maior propósito por trás de sua motivação. Então comunique isso com clareza ao seu time e inspire pessoas que pensam e sonham o mesmo que você. Dê às pessoas da sua agência uma catedral. Dentre todos os incríveis exemplos que Seneca oferece durante todo o livro, o que mais me ajudou a entender sobre motivação é a história dos dois pedreiros. A um é perguntado: você gosta do seu emprego? Ele prontamente responde que se lembra de quão interminável é a tarefa de construir a parede, principalmente por ser um trabalho monótono e ficar debaixo de um sol abrasador durante todo o dia. Depois de algumas constatações desagradáveis, ele termina: não tenho certeza de que esse projeto será terminado enquanto estiver vivo, mas é um emprego. Paga as contas. Enquanto isso, o outro diz: eu adoro meu emprego. Estou construindo uma catedral. Claro, estou trabalhando nessa parede desde que me lembro, e sim, o serviço às vezes é monótono. Trabalho o dia inteiro sob um sol abrasador, nem tenho certeza de que esse projeto será terminado enquanto eu estiver vivo, mas estou construindo uma catedral. Voltando ao nosso primeiro exemplo, com o presidente da meia furada, fica mais claro entender por que pessoas em posição de liderança precisam ter um sonho e características em comum que permeiem e perdurem por toda a empresa. Dessa forma se garante que o porquê está claro por meio de pensamentos, ações e comunicação. Portanto, seja o exemplo de inspiração que deseja encontrar por aí. Assim, os seus processos, a estruturação da sua empresa e os resultados surgirão de maneira mais fluida, porque você terá razões especiais. Acréscimos ao livro. Nem todos os tipos de leitores vão gostar desse livro, mas ele te faz refletir e mudar a forma que pensamos. Começando a usar o método do círculo dourado, com isso, vejo que as pessoas realmente conseguem entender por que estão fazendo algo daquele jeito, tudo fica mais claro para o próximo, isso também o motiva a fazer algo, porque ele percebe que por mais simples que seja algo que esteja envolvido, consegue enxergar todo o que desencadeia esse pequeno movimento. Esse livro é uma bela fonte de entendimento e aprendizagem de como pensam, agem e comunicam pessoas que são capazes de inspirar outras à sua volta, ou seja, pessoas que são verdadeiras líderes. O autor ressalta a importância de se fazer a pergunta certa. Isso porque mesmo respostas certas, porém para perguntas erradas, levam à direção errada. Logo, o ponto-chave da liderança é a pergunta certa. Um livro recomendável tanto para aqueles que lideram quanto para aqueles que buscam liderar. O livro nos mostra a real diferença de fazer as coisas por propósito, amor, ou necessidade. Porque empresas que pareciam ter tudo para dar certo não conseguem ter sucesso e outras que praticamente parecem enfadadas ao fracasso por trazerem produtos impensados para sua época se tornam ícones e referência de sucesso. Este foi um resumo do livro, comece pelo porquê. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.